Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu já quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados. Peço também a vocês que compartilhem os conteúdos desse canal. Deixe seu like, seus comentários e vamos que vamos. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão. Eu quero falar hoje mais uma vez da escatologia consumada, e onde esse assunto ele tem causado divergências aí, né? É um engano que vem há muito tempo discorrendo sobre a escatologia futurista. Nós já nascemos dentro de um contexto onde tudo já foi consumado, tudo foi feito. Isso é fato. Agora, quem não quer aceitar esse entendimento é porque não tiveram ainda os olhos iluminados. Agora, com relação aos líderes religiosos, eles já sabem que eles erraram feio, mas eles não querem admitir o erro, voltar atrás, não são humildes de reconhecerem. E quando não se tem humildade, e quando entra o dinheiro, o poder, né, nesses lugares, aí sim, aí é que eles não querem aceitar de maneira nenhuma abrir a mão do engano que cometeram. Então, o tema dessa mensagem é escatologia futurista é falsa. Escatologia futurista é falsa. Então, todos aqueles que têm um entendimento escatológico futurista é uma falsa interpretação. É uma visão que não bate, a conta não fecha. Então, a visão futurista, o entendimento futurista, no que tange algumas profecias bíblicas, eles dizem que ainda vai acontecer, porque nem todas as profecias aconteceram. Então, por exemplo, ele diz que no livro do Apocalipse, no livro de Daniel, muitas coisas ainda irão acontecer e que não aconteceu. Eles dizem que vai acontecer em nossos dias, em nosso tempo. E isso é mentira. Isso é fake news, meu irmão. Então, meus irmãos, dizer que algumas profecias ainda irão acontecer, isso é algo que não bate. A conta não fecha. Então, observem que eles dizem que no futuro, ainda em nossos dias, algumas profecias irão acontecer. Então, o futurismo, ele defende que algumas profecias se cumprirão no futuro de forma literal, física e global, ainda em nosso contexto, em nossos dias. Isso não é verdade. Então, eles criam expectativa, aguardando por algo futuro, que irá acontecer no futuro. Né? Eles criam expectativas que não vai acontecer. E isso, as pessoas ficam presas a esse tipo de entendimento, a essa visão futurista, a esse ensinamento futurista. Eu vi agora, no último dia, a moça colocou
o número 34, é o aniversário dela. 34, e ela diz assim que 3 mais 4 dá 7, é 7 anos de tribulação que vai acontecer. Que se preparasse porque já está perto, depois da Copa do Mundo vai acontecer isso. Meu irmão, isso é ridículo, meu irmão. A mente dessa pessoa é cauterizada, problemática, vive presa a ensinamentos errados. Não tem essa de 7 anos de tribulação. Isso é mentira, isso nunca vai acontecer. Então, meus irmãos, eles defendem que muitas profecias do Apocalipse e do Antigo Testamento ainda vai se cumprir no futuro, tanto literal como físico e global. Por exemplo, eles falam da grande tribulação que ainda vai acontecer. Essa moça falou da tribulação de 7 anos que vai acontecer. O surgimento do anticristo, a batalha do Armagedon, mas não é verdade, meus irmãos. Isso não vai acontecer. Porque todas as profecias estavam dentro daquele contexto, daquela geração do primeiro século. Foram eles que enfrentaram perseguições, prisões e os sinais que acompanhavam naqueles dias. Então, vou fazer várias perguntas dentro de algumas passagens bíblicas, já que os futuristas acreditam em tudo que está escrito. Por exemplo, se eles acreditam em tudo que está escrito, então, por exemplo, a pergunta é: se ainda vai acontecer, se Cristo ainda vai retornar? A pergunta é: aonde está João, o discípulo que andou com o Messias? Vamos lá. Se eles acreditam em tudo que está escrito, eu estou fazendo essa pergunta: aonde está João? Porque aqui em João, capítulo 21, veja, no versículo 22 diz assim, ó: respondeu-lhe Yahshua ou Yeshua, ou respondeu o Messias: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Veja bem, aqui está se referindo ao apóstolo João, porque no versículo 21 diz assim, ó: vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Se referindo a João. Aí o Messias diz: respondeu-lhe o Cristo da carne, respondeu-lhe o Messias: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Meus irmãos, cadê João? Se ainda vai acontecer a segunda vinda, cadê João? Ninguém consegue viver 2000 anos de vida, 20 séculos de vida. E outra coisa, não é, alguém pode dizer assim, não, mas porque o Criador, o Pai dos Espíritos, ele é poderoso, ele tem poder, e se ele quisesse que João ficasse até nesses dias atuais que a gente está vivendo, né, no século XXI, século XXII, ele tem poder para isso. Ei, meu irmão, isso não tem nada a ver, meu irmão. Isso não tem nada a ver. Nem na história da humanidade, ninguém conseguiu viver e nem consegue viver 20 séculos de vida, meu irmão. Pelo amor de Deus. Outra pergunta que eu tenho que fazer para esses futuristas aí: se a segunda vinda de Cristo ainda não aconteceu, vamos lá, cadê o povo daquela geração? Cadê o povo daquela geração que não existe mais? Será que eles conseguem viver 20 séculos de vida aqui na Terra? Porque o próprio Cristo da carne, ele diz assim, ó, em Mateus 24, 34, diz assim, ó: olha, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Cadê essa geração? Cadê aquela geração? Será que eles estão aí, morando num condomínio fechado ou numa fazenda esperando, né, tudo isso acontecer, sem que tudo isso aconteça?
E Cristo, ele dá ali um relatório ali, o que iria acontecer dentro daquela geração. Outra pergunta, aonde estão os discípulos Pedro, Tiago e João, Filipe, né? Pois o Messias falou que eles iriam ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Mateus 24, vamos lá. Mateus 24, que diz assim, ó, olha, isso aqui não faz sentido trazer isso para os nossos dias, meus irmãos. Olha, está aqui, no versículo 6, Mateus 24, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Entendeu? Então, cadê esses discípulos que eles iriam ouvirem falar de guerras, de rumores de guerra? Quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, e aconteceu muitas guerras ali antes, ali do ano 70 DC, onde foi marcado, onde nós entendemos e a conta fecha que ali foi a segunda vinda de Cristo ali, para aquela geração. Outra pergunta, aonde estão os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor? Porque o livro do Apocalipse foi escrito para aquelas comunidades ali, ao anjo da igreja ali, para que eles transmitissem para aquele povo, para que eles ficassem de sobreaviso no que iria acontecer, no que estava acontecendo, no que iria acontecer, dentro daquele contexto. Cadê esses irmãos de Sales, de Tiatira, de Laodiceia, etc. Pérgamo, Éfeso? Cadê, meus irmãos? Não existe. Eu quero que esse entendimento futurista, a escatologia futurista, defende que algumas coisas ainda irão acontecer, algumas profecias, porque eles crerem no que está escrito, cadê? Eu quero que vocês dê conta de tudo isso aqui, dessas perguntas que eu estou fazendo. Porque não bate, a conta não fecha. Outra pergunta, aonde estão os soldados do Império Romano que transpassaram o Messias? Cadê ali aqueles, o general Tito? Cadê ali como é que se diz? Cadê ali o Império Romano que hoje não existe mais, meu irmão? Cadê Tito? Cadê o Império Romano? Que hoje não existe mais. Outra pergunta, que eu quero fechar aqui com essa pergunta também, tá bom demais, entendeu? Aonde está o segundo templo que o Messias falou que não ficaria pedra sobre pedra? Mateus 24, do versículo 2. Cadê, meus irmãos? Eu quero que esses homens aí, que tanto defendem, e esse povo aí que segue essa linha de entendimento, me responda. Veja, Mateus 24, versículo 1 e 2. Tendo Cristo, tendo o Messias saído do templo, o segundo templo, né? É o segundo templo aqui, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Vocês não estão vendo tudo isso aí? Esse ornamento, essa beleza aí, essas construções aí, vocês não estão vendo? Aí ele diz aqui, ele continua. Em verdade vos digo, ele faz uma pergunta, ó, no versículo 2. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Vocês não estão vendo? Vocês estão me mostrando, mas vocês estão vendo isso aí? Ó, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Cadê esse segundo templo? Será que ele está de pé lá em Israel? Não, meus irmãos. Não. E isso aqui estava dentro do contexto da segunda vinda de Cristo ali, que aconteceu no ano 70 DC. O segundo templo não existe mais. Aquela geração não existe mais. Entendeu? Então tudo foi consumado, tudo foi feito. Não adianta trazer ensinamento, falar bonito, falar difícil. Não, meus irmãos. Volto a repetir o tema da mensagem. A escatologia futurista é falsa. A conta não fecha.
Não bate. Cadê o templo? Cadê o templo? O que resta daquele templo é um pedaço de muro ali da cidade de Jerusalém, que é conhecido como o Muro das Lamentações. Então, meus irmãos, é essa mensagem que eu tenho aqui para vocês. Desejo a todos aí que tudo corra bem com todos vocês aí, tá bom? Receba um abraço do irmão Carlos aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Vamos que vamos. Saudações de paz.